Então, boa noite. Vamos começar então a apresentação do irmão Gustavo Fire sobre um dos temas da Luz no Caminho, de Mabel Collins, né? Então, o livro de Mabel Collins, na versão que nós estamos fazendo o nosso estudo, ele está dividido em alguns capítulos, né, desse autor, Carlos Cardoso Avellini, e o irmão Gustavo, deixa eu pegar aqui, o item que ele vai falar hoje é o isolamento do adepto, né? Vamos falar sobre o isolamento do adepto. E como a gente sempre fala, é um livro que precisa bastante abstração para poder compreender, né, as nuances dessa grande obra de Mabel Collins. Vou passar a palavra para o irmão Gustavo Faia. Já deixei habilitado para espelhar a tela, Gustavo. Aí tá. Quando você quiser começar, está disponível. Vamos lá. Lembrando, então, a todos que essa é uma interpretação minha desse capítulo, dessa parte que coube a mim hoje conversar e hoje falar. E também quero salientar que eu sou um eterno estudante, estou em eterno aprendizado, então se tem coisas que eu falar aqui que as pessoas não concordem muito, que se podem se manifestar, que com certeza eu quero ir atrás para aprender mais. Então, vou passar um pouquinho do que eu li e do que eu entendi sobre a questão do isolamento do adepto. Então, primeiro de tudo, o primeiro passo que a gente tem é entender esse isolamento não como um isolamento em si, mas não no sentido literal da palavra se isolar, mas um nascimento, um ressurgimento do ser humano. Então, a gente tem hoje na vida, a gente tem dois grandes círculos, que é o círculo da nossa vida esotérica, que é a nossa vida que a gente tem o nosso entendimento sobre as questões interiores, sobre a nossa análise de consciência, sobre a nossa vida, mas também tem um círculo que é o círculo esotérico, que é o entendimento das coisas externas, um entendimento da vida em si, ou a vida relacionada com o universo, né? E no meio disso tudo, a gente tem o surgimento ou o nosso isolamento literal, que é quando surge o nosso entendimento de ser humano, que para mim é quando a gente realmente consegue encontrar o nosso cálice sagrado, o nosso santo grau. Então, o capítulo começa com a seguinte colocação: antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve ter perdido a possibilidade de ferir, né? Então, antes de que a voz possa falar, a gente tem que ter todo o entendimento do que a gente quer falar, do que a gente quer comunicar e como a gente quer comunicar isso ou falar isso, sem ferir ou sem magoar os outros. Então, a própria gramática, ela atribui 3 pessoas ao verbo. A primeira pessoa é a pessoa que fala, a segunda pessoa é aquela a quem se fala, e a terceira pessoa é aquela de quem se fala. Então, é todo o entendimento do que é o entendimento esotérico, que é o dentro, que é o nosso interior, e o entendimento e o conhecimento esotérico, que é toda a nossa relação com a vida, ou como eu disse, a relação com as outras pessoas, ou de quem a gente vai falar, ou sobre o que e como a gente vai falar e o que dizer. Então, o princípio infinito
ao criar, fala de si mesmo, a si mesmo. Então, a gente está partindo, que se a gente fosse utilizar, eu vou conversar um pouquinho depois sobre a numerologia, a gente está partindo do número 1, indo em direção ao número 2, 3, 4, 5, todos os outros números, mas o momento do isolamento é o momento que a gente volta e retorna ao número 1. Depois vocês vão entender. Então, eis a explicação do ternário, a origem do dogma da Trindade. Então, sempre essas três pessoas. A primeira é a que fala, a segunda é a quem se fala, a terceira é aquela que se fala. A potência inteligente que age no movimento universal, no movimento das coisas, no que conduz a nossa vida, no que conduz a nossa sabedoria, no que conduz as nossas ações, é o verbo, de um modo transcendental e absoluto. Contanto que, para Deus, falar é fazer. Então, a gente precisa muito cuidar com a nossa fala, com o que a gente fala, como eu disse, como a gente fala e para quem também a gente fala. Então, para Deus, falar é fazer. E tal deveria ser sempre a capacidade da palavra, mesmo entre os homens. A verdadeira palavra é a semente das ações. Então, o nosso isolamento é quando a gente começa a criar consciência das nossas palavras, que a gente começa a entender o nosso verbo e começa a entender o nosso verbo associado ao nosso verbo em consonância ou dissonância com o verbo das outras pessoas. Tá? Tendo isso e tendo esse entendimento, a gente vai chegar no que é o alcance do nosso santo grau, que é o conhecimento, realmente o nosso conhecimento interno, ou o conhecimento da nossa pessoa, e não só o conhecimento interno da nossa pessoa, mas o conhecimento da nossa pessoa em relação às outras pessoas. Se a gente fosse estudar o que é a Cabala, a gente vê que a grande pergunta da Cabala é sempre quem eu sou. Eu posso ser Malkut ou posso ser Keter. Malkut, um mundo totalmente material, totalmente matéria. Ou eu posso ser Keter. Eu posso ser do mundo totalmente espiritual. Porém, para mim alcançar essa linha do meio de quem eu sou, utilizando, em cada degrau do seu conhecimento, do seu avanço pessoal, as esferas, ou as Zéfirots da Cabala, eu posso me relacionar com o microcosmo ou posso me relacionar com o macrocosmo. Porém, cada uma dessas esferas é inevitável que no meu isolamento eu vou estar relacionado sempre com o microcosmo, vou sempre me relacionar com o microcosmo, e sempre vou me relacionar com o macrocosmo. Deus criou a humanidade, mas na humanidade, cada indivíduo é chamado a criar a si próprio como ser moral e, por conseguinte, ser imortal. Então, depende de nós aceitarmos esse chamado e depende de nós, depende de cada um, da sua velocidade, fazer a sua ascensão nas esferas, um exemplo utilizando, fazer um avanço nas esferas da Cabala, ou do conhecimento, ou do que se quer ser e do que se quer assumir para si ou para sua vida.
Nós somos nossos maiores amigos e nós somos nossos maiores inimigos. A partir do momento que a gente entender isso, que a gente entender que os nossos atos nos coloca ou para cima ou para baixo, em todas as esferas, em todos os degraus da vida. Quando a gente entender isso, a gente vai conseguir realmente encontrar o que é o nosso santo grau, o que é o nosso tesouro, e vai conseguir, sim, fazer o nosso, entre aspas, isolamento. Então, vence quem se vence. Se eu me vencer, eu vou vencer o mundo, ou seja, todas as adversidades ou o que vier para mim enfrentar na minha vida. Usando a Cabala, a gente tem vários níveis da Cabala. Do isolamento, a gente poderia utilizar a Cabala ou virada para cima ou virada para baixo, a gente poderia usar o triângulo de cima, a gente poderia utilizar o triângulo do meio, a gente poderia usar o triângulo de baixo, para a gente falar ou conversar sobre qualquer tipo de assunto. Porém, as esferas da Cabala representam, é uma representação do que seria o nosso mundo, o que seria o microcosmos e o que seria o macrocosmos. Então, a gente parte de uma ascensão que a gente está totalmente na matéria e a gente faz alguns caminhos que a gente pode ir para alcançar até a esfera do isolamento, que para mim seria a esfera do isolamento, que seria a esfera de Keter, que é a coroa, né? Que é nada mais, nada menos do que a vontade. Porém, para mim alcançar a vontade, eu preciso ter o entendimento e preciso ter sabedoria. Tá? Nessas três esferas, para mim, seriam as esferas que eu, um dia na minha vida, gostaria muito de alcançar. Que é a total compreensão do que é a matéria e a total compreensão do que é o mundo espiritual, o mundo do espírito. Nessas esferas, a gente pode seguir vários caminhos. A gente pode seguir caminhos tortuosos, a gente pode seguir um caminho central, um caminho direito, um caminho esquerdo, né? A gente tem como um dos pilares, a gente tem o pilar da força, ou que é o pilar do microcosmos, que seria aqui representado pela coluna B, ou coluna de boas. A gente também pode fazer essa ascensão ao mundo espiritual, o isolamento ou o entendimento do que é o microcosmos e o que é o entendimento do macrocosmos. A gente poderia também, saindo da esfera de Malkuth, que é toda a esfera terrena, indo para a esfera de Keter, a gente também poderia utilizar o caminho, né, da beleza, o caminho aqui representado pela coluna de Jaquim. Ou a gente poderia utilizar nesse nosso trajeto um caminho central, que também é conhecido como caminho do Espírito Santo. E aí a gente vai entrar aqui e a gente vai ver que para alcançar o isolamento total, para a gente alcançar Keter, a gente vai ter que passar por um abismo. A gente vai ter que desvendar ou desvelar um abismo, que é o abismo de Data. E aí a gente vai conseguir realmente fazer a ascensão a essas últimas 3 esferas da Cabala e vai conseguir realmente encontrar o nosso isolamento. E para mim é o isolamento de Keter, que seria a coroa, como eu disse, é o total entendimento. Então a gente pode seguir esses 3 caminhos. Segundo os estudiosos, o caminho do meio seria o caminho mais rápido, de ascensão, de entendimento e de progresso dentro das esferas ou do andamento da Cabala. O homem saído das mãos de Deus
ele é escravo de suas necessidades e da sua ignorância. Porém, ele deve libertar-se pelo estudo e pelo trabalho. Com estudo e com trabalho, nós vamos conseguir realmente ser livres. Então, nós vamos conseguir a liberdade, nós vamos conseguir o nosso isolamento de duas formas, com estudo e com trabalho. Por isso, e para mim, as três esferas estão sempre relacionadas. Só a onipotência relativa da vontade, confirmada pelo verbo, torna os homens realmente livres. E é a ciência dos antigos magos que é preciso pedir os segredos das emancipações das forças vivas da vontade. Ou seja, não adianta a gente querer ser homens livres se a gente não tiver o verbo, que é determinado da ação, ou o que a gente quer, mas também a gente não consegue atingir a nossa liberdade se a gente não tiver vontade ou querer. Então, não depende dos outros a minha evolução. A minha evolução depende única e exclusivamente de mim. Então, andando nessas três esferas, segundo a numerologia, tem as seguintes perguntas, então. Que é, pois, a criação? É a casa do verbo criador. Que é 10? É a casa do falos. Qual a natureza do princípio ativo? É espalhar. Qual a natureza do princípio passivo? É reunir e fecundar. Que é o homem? É o iniciador, o que destrói, cultiva e semeia. Que é a mulher? É a formadora, a que reúne, rega e seiva. Então, a gente está partindo do princípio da criação, a gente está partindo do princípio do verbo de Deus, que está juntando duas coisas, que é o homem e a mulher. A gente está juntando o espermatozoide ao óvulo. A gente está juntando o nosso masculino com o nosso feminino. E nisso a gente está criando um ser isolado, um ser pleno de consciência, pronto para nascer. Então, número 1, o homem faz a guerra e a mulher procura a paz. O homem destrói para criar, a mulher edifica para conservar. O homem é a revolução, a mulher é a conciliação. O homem é o pai de Caim, a mulher é a mãe de Abel. Então, o número 1 é espiritualmente muito importante para a numerologia e para outras expressões esotéricas, expressões religiosas, pois ele simboliza a austeridade da completude, o início dos caminhos. E esses inícios dos caminhos vai se dar lá embaixo, na esfera de Malkuth, na esfera terrena, na esfera da matéria. Bem como os seus recomeços. Está ligado às energias criativas, pois remete ao momento divino da criação, justamente o começo. O número 2, a unidade só pode manifestar-se pelo binário. A própria unidade e a ideia da unidade já fazem 2. A unidade do macrocosmo revela-se pelas duas pontas opostas dos dois triângulos, ou por Keter ou por Malkuth.
A unidade humana completa-se pela direita e pela esquerda. O homem primitivo é andrógeno. Então, o número 2, segundo as leis da numerologia, é aquele que traz o equilíbrio a uma realidade dual e de contrastes. É o que está permanentemente em busca da harmonia, da concórdia e da paz. Por isso, está ligado à qualidade da diplomacia, da empatia, da paciência e de tudo o que é delicado. Número 3. Em magia é o princípio da realização, da adaptação. Que aqui é o isolamento. Em alquimia, a azota. Em incorporação, transmutação. Em teologia, Deus. Encarnação, redenção. Na alma humana, pensamento, amor e ação. Na família, pai, mãe, filho. Então, o ternário e o fim e a expressão suprema do amor. Ou os dois se procuram só para ficarem 3. Então, os dois se procuram só para que venha o 3, para que venha o real isolamento, que seria o entendimento de tudo. Então, o número 3 representa uma pessoa que está sempre cheia de novas ideias, com uma mente fértil, sempre analisando tudo o que acontece à sua volta. A inteligência de uma pessoa de número 3 possibilita analisar tudo com muito mais objetividade, muito mais clareza na vida. Quando a gente avança na Cabala, que a gente sai do mundo físico, a gente vai fazendo as ascensões nas esferas da Cabala, a gente passa, então, do entendimento do que é o mundo físico, a gente passa a entender o que é o mundo emocional, o que são as nossas emoções, ou o que a gente sente quando alguma pessoa xinga a gente, quando alguma pessoa briga com a gente, ou o que a gente sente quando está conversando com outra pessoa. A gente passa, e quando a gente avança nisso tudo, a gente avança para o mundo mental, a gente avança para o mundo da criação. Né? Porém, quando a gente consegue atravessar esses 3 mundos, que para mim, como eu disse, para mim seria avançar para o mundo de Keter, aí eu vou avançar o que é o mundo realmente para o entendimento espiritual das coisas. Se eu já compreendo o mundo físico, se eu já compreendo o mundo emocional, se eu já compreendo o mundo mental, o meu próximo passo é ir para o mundo espiritual. Porém, para mim conseguir alcançar o triângulo espiritual, o equilíbrio espiritual, eu vou ter que passar pelo abismo de Dharma. Tá? Então, para mim conseguir entender o que é a real substância, para mim conseguir entender o que é a real criação, eu vou ter que passar e evoluir nas esferas do meu conhecimento ou nas esferas da vida, e vou ter que passar pelo abismo de Dharma, que aqui magicamente tem o número 11, para mim conseguir avançar para o que é a terceira, a segunda e a primeira esferas da Cabala. Levando um pouco para o lado do tarô, para o entendimento, e a gente vai entender o que são os arquétipos que podem ser utilizados para a gente conseguir avançar nesse triângulo, ou para ir nesse triângulo. Então, o primeiro número, ou a primeira carta do tarô, seria o que a gente tem de mago, o arquétipo do mago. Então, o mago ele é um arquétipo que coloca a mente humana frente a todas as suas potencialidades.
e faz com que tudo saia do plano das ideias e se concretize, né? Eu tinha um professor meu que dizia que a diferença de um gênio para um imbecil é que o gênio concretiza as ideias dele. O imbecil fica só no campo das ideias. Tá? Eu levei muito tempo para conseguir entender o que realmente ele queria dizer através dessas palavras. Então, através do trabalho, transforma todas essas infinitas possibilidades que a gente tem na vida em probabilidades para quem possa realmente ser manifestadas na realidade. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente pode utilizar, um dos caminhos que a gente pode utilizar para a gente avançar até Keter. Outro caminho que a gente pode usar é o caminho 2, que seria representado pela sacerdotisa, a carta do tarô templário. Então, o arquétipo da sacerdotisa, a sacerdotisa é o arquétipo do sagrado feminino, que se refere ao movimento de resgate da sabedoria interna, o autoconhecimento, respeitar as nossas intuições, que seria o despertar da feminilidade e da sexualidade sagrada, ou que é o despertar das ideias. O arquétipo da sacerdotisa representa a nossa capacidade de intuição e a busca de inspiração no mundo espiritual. Seria aqui, então, o segundo caminho. A gente poderia, então, utilizar esse caminho, que seria o caminho da beleza, poderíamos utilizar esse caminho, que seria o caminho da força, ou a gente poderia utilizar o caminho do meio, que seria aqui no meio representado esse trajeto pelo arquétipo da imperatriz. O que seria imperatriz? Seria a representação do arquétipo da mãe, da cuidadora, o solo fértil, sendo a mulher coroada em um trono, que tudo gera e ordena, assim como a Mãe Terra. Então, a carta número 3 no tarô é Imperatriz. Ela representa a união do número 1. Então, eu preciso ter a força da ação e transformar as ideias em ação, transformar as ideias em verbo, como o próprio número 2, que é o campo das ideias. Né? Ou seja, transformar o mago e a papisa, que seriam os princípios masculinos e femininos, para nós alcançar, junto com a união do feminino e do masculino, e encontrar o que seria o nosso isolamento, que seria, né, então, a nossa real evolução espiritual. Então, a carta número 3, a carta número 4, desculpa, seria quem vem pelo caminho, ou quem faz a ligação entre o número 2 e o número 3, que a gente partiria já para uma evolução, que a gente iria para o número 4. Então, o número 4 seria o arquétipo do imperador. E esse arcano representa o arquétipo do pai, ligado a aspectos como ordem, disciplina e proteção. Não adianta a gente ter ideias, a gente querer partir para a ação, a gente juntar tudo isso, se a gente não tiver disciplina e a gente não tiver ordem. Tá? Se a gente não tiver isso, tudo se perde. Ele também corresponde ao arquétipo de ânimos, relacionado à ação e à intelectualidade. Então, quando a gente consegue entender ou consegue fazer esses trajetos, fazer esses caminhos, a gente consegue ir em direção ao que seria, como eu disse, para mim, o que seria o isolamento, que seria, sim, o entendimento.
do microcosmos, o entendimento do macrocosmos, o entendimento da minha alma, do meu espírito, com o entendimento do que é o mundo, do que é a matéria, né? Do que é o entendimento das outras pessoas, ou que as outras pessoas possuem em relação a tudo isso. Né? Aí, então, para mim, seria aí que a gente consegue andar e transformar o nosso mundo físico, consegue andar para o mundo emocional, consegue andar para o mundo mental e consegue andar para o mundo espiritual. Lembrando que a gente pode descer as esferas ou subir as esferas. Aí, indo para esse mundo, eu acho que a gente vai conseguir, como eu disse, atravessando o véu do abismo, ou o véu de idade, a gente vai conseguir alcançar isso. O que é, então, esse abismo do mundo de idade? Não adianta também eu ter sabedoria, eu ter o verbo, ter o entendimento, se eu não respeitar e não passar pelo entendimento do que seria o véu de idade. Então, o que seria o abismo de idade? No abismo de idade, todas as coisas existem realmente, pelo menos, em potencial, mas não desprovidas de qualquer significado possível, pois falta-lhes o substrato de realidade espiritual. Elas são as aparências da lei, são, assim, miragens insanas. Porém, o que é isso dizer? O Dhat é o grande armazém de fenômenos. Ele é a fonte de todas as nossas impressões, e são todas as fontes de como a gente, de tudo que a gente aprendeu do que é o mundo, do que era realmente o mundo até agora. Se a gente não se libertar de alguns conceitos que a gente tem pré-formados ou formados já enraigados, se a gente não tiver esse conhecimento do que nos limita a entender as pessoas, ou do que nos limita a entender a nossa evolução, se a gente não tiver essa liberdade, a gente não vai ser nada. Né? A gente não vai conseguir realmente atravessar o que é esse abismo de idade e caminhar para a evolução, ou caminhar para o real isolamento. Então, é um princípio triuno. Ele é quem intenciona a máquina para investigar o universo. E essa máquina é o quarto princípio do homem. É o 1 juntando com o número 2, formando o 3 e evoluindo para o 4. Né? Então, com o entendimento do que é esse abismo de idade e passando por esse abismo de idade, aí a gente consegue entender o que seria o triângulo superior da Cabala, ou o triângulo espiritual da Cabala, que responde a pergunta: quem eu sou? Sou um ser espiritual. O que eu entendo? Eu entendo as esferas, as 3 primeiras esferas da Cabala. Então, transpondo o abismo, o que é esse abismo? O que é que nos leva? O que são esses conceitos do abismo? Esses conceitos do abismo, no meu entendimento do livro, são as seguintes passagens. Quando ele fala: a petição do neófito fica sem ser ouvida até que a voz em que é pronunciada tenha perdido toda a possibilidade de ferir. É quando a gente perde toda a nossa capacidade de julgar as pessoas, ou quando a gente perde todos os nossos preconceitos, quando a gente desnuda o nosso corpo de preconceitos. Há sempre os devotos do conhecimento que, para buscá-lo, esquecem a sua própria vida. A gente também precisa ter esse cuidado. A gente não pode simplesmente abandonar nossa própria vida numa busca insana pela primeira esfera. A gente também precisa respeitar o nosso tempo, a gente também precisa respeitar a nossa evolução. Há sempre uma multidão loquaz que vai e vem. Então, sempre tem pessoas que avançam e pessoas
que retrocedem. Tem a pessoa que avança e retrocede. Tá? Então, a gente também tem que ter cuidado, muito cuidado também, e quem a gente vai escutar ou de quem a gente vai receber os nossos ensinamentos. Esse retiro está tão fora de perigo, tão refugiado, que nenhum som discordante pode chegar aos seus ouvidos. Então, se a gente tiver alguma dúvida do que a gente quer alcançar, se a gente colocar em xeque, em algum momento, o que a gente deseja, a gente não vai alcançar. Então, a gente precisa se desnudar dos conhecimentos prévios, ou dos preconceitos prévios, ou dos conceitos prévios arraigados. A gente precisa cuidar de quem a gente vai, o que a gente vai ouvir, como a gente vai ouvir. A gente precisa entender que a gente também é passível de tropeços nesse caminho, embora o tropeço sempre vai tropeçar e nunca voltar ao degrau anterior do que estava, porque já teve evolução. Mas a gente também precisa lembrar que a gente precisa se refugiar e a gente precisa se blindar para conseguir alcançar o que a gente quer ou o que a gente deseja. Transpondo o abismo. Como é que a gente vai transpor esse abismo? Como é que a gente vai transpor essas coisas? A gente vai, então, transpor através de Ished, ou Jeshda, que é o princípio quintessencial da alma, que é entender a nossa quintessência. Entendendo isso, a gente vai conseguir realmente encontrar o nosso total isolamento. Então, aquilo que torna o homem idêntico a toda outra fagulha de divindade ou divinidade e, ao mesmo tempo, diverso no que concerne ao ponto de vista, ao universo do qual esse é centro e de todas as outras coisas. Só quando a gente começar a questionar e a gente começar a nos entender e entender a nossa relação, a relação dos nossos pensamentos com a relação do mundo, do universo, que a gente vai conseguir realmente ir transpondo esses abismos. A gente vai passar o que é o véu do abismo que dá e a gente vai partir para o que é real, o isolamento, que para mim, como eu disse, é a coroa de eterno. Aí, para mim, que é onde mora o real santo grau, que é o conhecimento que a gente tem, ou o conhecimento do nosso interior, como eu disse, em relação ao universo ou em relação às outras pessoas. Alcançando o santo grau. Ele é a flor da humanidade, a florescência que contém a semente divina. Ele é, em sua própria pessoa, um tesouro da natureza universal, o que se resguarda e defende para que a frutificação seja perfeita. E aí é o que a gente vai simplesmente... Só um pouquinho, está gravando? Está gravando, obrigado. A gente vai, então, só assim a gente vai conseguir alcançar o que é a nossa real tomada de consciência. Então, essa conquista do ser implica a destruição das qualidades que a maior parte dos homens considera não só como indestrutíveis, mas também como desejáveis. Então, quando a gente conseguir fazer essa transposição, que a gente conseguir fazer esta evolução, aí é o que a gente realmente vai tomar a consciência e vai conseguir realmente o nosso isolamento. O poder de ferir compreende muito mais do que o homem aprecia, não só em si, como em outros. O instinto de defesa que o ser humano possui e a conservação próprias é uma parte dele, assim como a conservação das ideias.
Então, assim como a ideia de que uma pessoa tem direito ou direitos, seja como um cidadão, como um homem ou como indivíduo, a satisfação inerente à consciência do respeito próprio e da virtude. Né? Isso é o que é o realmente que é o real santo grau. A consciência. Então, a consciência, em todos os tempos, os sábios vivem apartados das massas. Por que é que eles vivem apartados das massas? Porque eles têm consciência das coisas que estão acontecendo. Eles têm consciências do que é evolução e eles têm consciências do que está se delineando, para onde vai esse delineamento, vai levar ou vai chegar. Mas aí o que acontece? Eles falam e acabam apartados da massa, porque a grande massa não tem sabedoria suficiente ou ainda não evoluiu o suficiente para conseguir entender do que eles falam e por que é que eles falam aquilo. Aí, para mim, vem uma figura muito importante, né, que para mim era o Enéas Carneiro, tá? Só para a gente pensar. E ainda quando algum propósito ou objeto temporal induza um deles a vir ao meio da vida humana e a sua reclusão e segurança são tão conservadas como sempre. Só os que têm o poder de conhecer os conhecem como místicos. Poder esse obtido pelo vencimento e domínio do próprio eu inferior. Se eu domar a matéria, se eu domar as minhas emoções, se eu domar a minha psique, eu vou conseguir atingir o mundo espiritual. Falando um pouquinho da roda de Sansara, né? Então, quando um homem é capaz de considerar a sua própria vida como parte de um todo, ele não continuará a lutar para obter qualquer coisa para si, mas ele vai lutar para alcançar algo para toda a humanidade. O homem vulgar não espera participar da mesma fortuna que o resto do mundo, porém sair mais bem pago que os outros em tudo o que lhe interessa. Quantas pessoas a gente conhece que agem dessa forma ou que agem desse jeito e querem tirar proveito de tudo? Tá? Porém, o discípulo não espera isso. Portanto, ainda que seja um escravo aprisionado por Epicleto, nada tem a dizer. Ele sabe que a roda das vidas dá voltas incessantemente. Né? Como se está em cima, se a roda pode girar e eu ir para baixo. Né? Como eu posso estar triste, a roda pode girar e me levar à alegria, ou ao contrário. A roda dá voltas, e a ela estão atados os pobres e os ricos, os grandes e os pequenos. Cada um tem seu momento de boa sorte, quando a roda o leva mais alto, ou o momento de não tão boa sorte, quando a roda nos leva para baixo. O rei se eleva e cai. O poeta é festejado e esquecido. O escravo é ditoso e depois abandonado. Entendendo isso e entendendo esses giros da vida, que a gente vai conseguir realmente entender a nossa consciência e vai conseguir, sim, encontrar a nossa evolução. Cada qual é, por sua vez, esmagado à medida que a roda dá as voltas. O discípulo sabe que isto é assim, e ainda que o seu dever seja tirar o máximo partido possível da vida, que é sua, ele nem se queixa, nem se ensoberbece por isso, assim como não se queixa da melhor sorte dos outros,
né? Ou que desdenhe os outros, né? Ou que crie competição desnecessária, ou que crie, né, infelizmente, essa polarização que a gente vive hoje no Brasil. Como é que a gente alcança isso? Né? A gente alcança isso através da iniciação, que é reconhecer que a gente precisa evoluir, reconhecer que a gente quer avançar. Né? Então, quando o discípulo reconheceu de vez que até o próprio pensamento dos direitos individuais é apenas a expressão da venenosa qualidade que nele resiste, aí ele vai conseguir encontrar a sua iniciação. A iniciação é quando todas as armas defensivas e ofensivas são desprezadas. Todas as armas da mente e do coração, do cérebro e do espírito. Ele já não pode considerar outro homem como pessoa a quem haja de criticar e coordenar. Principiou a renascer de novo no plano superior da vida, da qual os olhos distinguem inteligentemente e olham o mundo com uma nova percepção. Através disso, e quando a gente desejar ter essa evolução, e quando a gente tiver pronto para evoluir, a gente vai conseguir a nossa evolução. E aí entra quando a gente conseguir entender o que Jesus falou. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou, em resumo, ser incapaz de ferir supõe que a serpente não está inutilizada, mas a serpente está morta, ao invés de estar somente imersa em estupor ou adormecida. Enquanto a gente não matar a nossa própria serpente, nós não vamos evoluir. Tá? Enquanto a gente não encontrar o nosso isolamento, nós não vamos evoluir. Então, está isento de temor, livre de sofrimento, acha-se completamente dentro da chama da luz divina e penetra totalmente o seu ser. Porém, antes que lhe seja possível fazer isso, os pés da alma devem ser lavados no sangue do coração. Ou seja, o sacrifício ou renúncia do coração do homem e de suas emoções é a primeira regra imposta ao alcançar o equilíbrio que não pode ser destruído pelas emoções pessoais. Isto faz o filósofo estoico. Ele também está de parte e considera com igual atitude seus próprios sofrimentos e os sofrimentos dos outros. É quando a gente consegue realmente criar empatia. E antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, é preciso que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Era isso, meus irmãos. Obrigado. Opa. Deixa eu me organizar aqui. Obrigado, Gustavo. A apresentação foi muito boa. Eu gostei muito que tu entrou na questão falando, né, do teu tema, o isolamento do adepto, né, e conseguiu colocar a questão conseguiu colocar o isolamento do adepto dentro da Cabala, né, isolando a Sefirot Keter, né, como o adepto isolado, né, como não o adepto, mas o local onde ele deveria alcançar para chegar a esse isolamento, pelo que eu entendi, né, porque a Cabala também não é a minha área, mas eu gostei muito dessa tua comparação, né, trazer a busca da luz no caminho, né, essa busca pela evolução
do espírito, do astral, né? Dentro dessa colocação da própria Cabala. Achei muito interessante, muito bem pensado. Palavras como verbo, vibração, aí eu fiz algumas anotações aqui, né? Quando ele fala, antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve haver perdido o poder de ferir. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, né? Então, mais ou menos, eu acho que quando tu quis colocar, antes da voz, antes do espírito, né, ou do homem astral, conseguir ter essa, não digo conexão, mas conseguir essa comunicação, essa integração, né, com seus mestres espirituais mais elevados, a voz ou a vibração que sai de dentro desse homem astral, a energia que ele vibra, né, é que tem que estar perdida desse poder de ferir, ou seja, ela tem que estar equilibrada, né? Então, essa a ideia, talvez, que quando ele fala da voz, né, não é a voz, eu vejo assim, não é a voz do falar, né? Mas eu tenho que me cuidar com o que eu falo, tal. Não, eu tenho que cuidar com o que eu estou vibrando, né? A minha vibração nesse sentido. Como é que eu vou estar diante de um mestre, né? Um mestre ascensionado, um grande ser de luz, se a minha vibração está errada, se a minha vibração ainda está podendo ferir outros seres, né? E a vibração é tudo, não é? É o olhar, a entonação da voz, é a energia que emana do nosso organismo, tudo. Achei muito bacana a questão da cabala ali, porque ela tem uma parte ali que tu colocou sobre deixa eu ver aqui, do véu, achei muito interessante. Aqui, o véu, deixa eu ver. Atravessar o véu do abismo, o abismo de Dat, é isso, né? Isso. Aí o abismo de Dat é o local onde está a miragem, a ilusão, o mundo das impressões, né? Tem que atravessar esse mundo das impressões para poder chegar na Keter. É isso, né, Gustavo? Chegar na Keter, que é a Sefiró, o ser astral mais evoluído. Como a gente não está muito adaptado, não digo nem adaptado, mas a gente não tem um contato, né, com a questão da Cabala, né? Nós não temos ainda, a gente ainda vai ter um estudo só sobre a Cabala, que é muito interessante também. Ela é uma introdução a essa busca, esse caminho que a gente tem que fazer no caminho espiritual, né? Aí a questão de colocar essa Cabala junto com a luz no caminho foi genial, para mim foi genial, gostei muito mesmo. Outra coisa que eu anotei aqui, a questão da tomada de consciência, achei muito interessante também, né? Quando é que a gente começa a tomar consciência? Vamos ver aqui, consciência, a consciência como domar o seu eu inferior, né? Você chega na consciência quando você consegue domar o seu eu inferior, né? Quando você consegue domar o seu eu inferior, aquele eu totalmente dentro da matéria, quando você consegue fazer com que ele seja domado, né? A palavra é essa mesmo, domado, né? Você consegue gerar uma consciência para poder transpor esse abismo, né? Ou levantar o véu. Primeiro você levanta o véu, né? Que fala do atravessar o véu do abismo, né? Primeiro é enxergar que há um véu. Chegou na frente do véu, você vai ter que descobrir como tirar o véu. Tirar do véu, você vai enxergar que há um abismo. E aí vem a segunda a segunda grande desafio, como atravessar esse abismo, que aí é outro complicador. Então sempre tem um porém, né? E como atravessar o abismo? Como chegar do outro lado, né? Para a ideia é se unir, né? Ou se conectar a esse uno, né? Conectar a esse homem astral, esse homem que estaria conectado a todas as coisas do universo. Como é que a gente conseguiria estar conectados a todas as coisas do universo? E é todas as coisas do universo mesmo, né? Em todos os reinos imagináveis e inimagináveis. Reino animal, mineral, reino atômico, né? Como chegaríamos a essa evolução, né? Então, teríamos que ter essa tomada de consciência com domar o seu eu inferior.
Essas são as minhas impressões que eu tive aqui. Questão da numerologia, tu colocou também. O isolamento seria o número 3, né? Ele parte para o número 1, que é a Shokman, depois a Isso, Binah e depois o Keter, né? Da Peter. Cabala, que foi Keter. Isso. Eu achei interessante também essa questão do, do, do trajeto, do caminho, né? Vai pelo 1, vai pelo 2 para chegar no 3, né? E o 3 o número 3 ou o triângulo é uma figura emblemática e de grande poder aí no mundo esotérico. Muito bom, Gustavo. Gostei muito da tua apresentação, bem bacana mesmo. Com certeza vou ter que assistir mais de uma vez para poder absorver ali que tem muito conhecimento esotérico ali, oculto. Tem que ver de novo para poder tentar absorver o que tá ali, porque é bastante informação ali. Eu, Parabéns, foi brilhante, eu eu fiz gostei dessa bastante. forma, obrigado. Eu fiz dessa forma já um pouco para inquietar os irmãos e nos inquietarmos, né, e buscar o estudo. Como eu falei, como nós não, eu acredito que os outros irmãos também não estão adaptados à Cabala, né? Acho que mais é o Gustavo, mas a gente vai, com certeza, a gente vai ter uma, uma apresentação da Cabala cristã, né? A iniciação à Cabala cristã, bem interessante isso aí, é um livro que fala sobre essa introdução à Cabala, dá aspectos mais gerais e dá a noção, né, para a gente poder começar a compreender a Cabala, que é tanto falada no esoterismo, né? Você começa a navegar pelo esoterismo, invariavelmente você vai esbarrar em algum texto, algum artigo, algum livro que tem a Cabala lá enfiado, não tem jeito. Então nós, infelizmente ou felizmente, né, a gente vai ter que pegar esse, né, e dar uma introduzida nesse estudo da Cabala para a gente poder ter pelo menos noções básicas do que está sendo dito para a gente nesses artigos, livros e tal. Mas digo para vocês, como nós estamos fazendo a luz do caminho nessa trajetória, né, dessa, esses degraus, né, todos os degraus da luz no caminho, a Cabala não vai diferente. Ela vai ter os degraus de evolução dela, a gente vai, devagarinho, a gente vai chegar lá. Vou passar a palavra agora para o irmão Ricardo. Irmão Ricardo, se quiser comentar sobre o trabalho, a apresentação, né? A revelação do irmão Gustavo, está com a palavra. Beleza. Irmãos, boa noite. Gustavo, parabéns, né? Eu acho que a tua apresentação foi bem densa. Acho que, como o comendador falou, assim, a Cabala, eu não tenho esse conhecimento, mas eu achei bem interessante tu ter vinculado a Cabala com esse capítulo, né? Eu, como um simples mortal, eu realmente fui mais na parte de relação à parte de ferir, né, da voz, ferir a pessoa na parte da prudência, né, foi o que eu estudei no estudo anterior. E prudência é nada mais do que ter a sabedoria para agir, para decidir. Então, a hora que tu decide crescer ou não, tu está sendo prudente, né? Então, a hora que tu dá um passo, né, tu quer subir o degrau, tu tá sendo prudente, né? Tu quer crescer. Ou tu não quer crescer, é a decisão. Então, eu acho que isso, talvez a Cabala tenha um pouco dessa parte de tomar essas decisões, né? Tomar uma decisão. Mas eu achei bem interessante mesmo essa parte da Cabala. Eu acho que é interessante a gente começar a conhecer um pouco mais sobre esse estudo. E realmente, parabéns, tá, Gustavo? Foi muito legal. Realmente eu não estava esperando essa vinculação, né? Então, realmente, tu desconcertou, tu, né, deu um tilt aqui na cabeça, né? Inquietou. Parabéns, parabéns, irmão. Obrigado. Estava falando aqui sem som aqui. Desabilita, esquece de habilitar de novo. É muito bacana. Vou passar a palavra para o irmão Eduardo. Irmão Eduardo, se quiser comentar, tá com a palavra. Irmão Feyer, você conseguiu me deixar sem palavras. Eu acho que o Ricardo expressou bem ali, sabe? Eu realmente não esperava essa abordagem, sabe? Fui pego no contrapé ali, assim. Você me deixou sem palavras. Sinceramente, assim, eu acho que eu tenho mais... Você me deixou com mais perguntas do que algo que eu possa colaborar, sabe? Eu fiquei inquieto, como você colocou, sabe? Você me deixou cheio de
de dúvidas e perguntas, sabe, bem complicado, assim. Realmente foi uma apresentação muito densa, sabe? Como diz o Jorge, a gente não tem essa vivência dentro da Cabala, apesar de escutar muito sobre a Cabala, eu acho que pelo menos o meu conhecimento dentro dela é muito superficial. E você assim me deixou assim bem pensativo. Me ocorreu durante a tua apresentação ali, quando você apresenta aqueles caminhos ali, né? A gente vê que as setas normalmente estão descendo, né? Na figura que você mostrou. Não sei se tem a ver, não sei se não tem, enfim, como eu disse, eu não tenho conhecimento dentro da Cabala, mas o que me ocorreu enquanto você apresentava é que a gente está nesse plano espiritual, a gente começa lá por cima, e quando a gente decide ter uma vivência terrena, a gente tem que fazer esse caminho descendo até a matéria, né? E aí, uma vez que a gente tenha que fazer esse caminho, a gente passa por esse abismo, Perfeito. né? E talvez do esquecimento, né? E aí a gente chega a essa parte terrena densa e a gente, a partir do momento que está aqui, quando a gente é mais novo, a gente está mais suscetível a transitar por tudo isso, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se adensando, né? E vai fazendo o caminho de volta, né? Buscando justamente essa questão espiritual. Eu não sei se é assim que funciona na Cabala, mas quando você apresentou, foi isso que me ocorreu visualizando aquilo, né? Então a gente vem de lá, desce, toma conhecimento, a gente está no conhecimento de tudo, né? Inclusive das nossas vidas passadas, né? E vem para a matéria e depois voltando e acrescentando algo mais a esse meu eu, né? Que é um conjunto de todas essas vidas que eu tive, né? E então não sei se é assim, depois você me confirma, mas esse é o que me veio à cabeça com a tua apresentação. E uma das partes que eu queria destacar que me chamaram mais atenção ali no livro nessa questão né, da tua apresentação ali, né? Da parte que ficou para você, eu vou ler para vocês ali, que ele fala que é uma coisa que me deixou pensativo também, né? Ele coloca assim: eu disse acima que depois de renunciar ao sentido de direitos individuais, o discípulo deve abrir mão também do sentido de autorrespeito e de virtude. Isso pode soar como uma doutrina terrível, mas todos os ocultistas sabem bem que não se trata de uma doutrina, deixa eu virar a página aqui, e sim de um fato. Aquele que se considera mais sagrado que o outro, aquele que tem qualquer orgulho de estar livre de um vício ou erro, aquele que se considera sábio ou que de algum modo, né, superior aos seus semelhantes, é incapaz de ser discípulo, né? O ser humano deve tornar-se como uma criança pequena antes que possa ingressar no reino dos céus. Acho que isso resume um pouco assim porque eu acho que durante o caminho a gente tende a se deslumbrar com os acontecimentos, a deslumbrar, e isso a gente tem que tomar um cuidado, que aí entra na questão da prudência, da temperança que o Rafael apresentou, que eu acho que a gente tem que cuidar. Mas assim, meu irmão, meu Deus do céu, eu já falei que eu queria conhecer a biblioteca do Jorge, agora tu quer conhecer a tua biblioteca também, porque, meu Deus do céu, meu irmão, você é um poço de conhecimento. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Valeu mesmo. Obrigado, Eduardo. Então, essa questão real assim da Cabala, eu também vejo como a concepção, como juntar do espermatozoide com o óvulo, de juntar a criação. É um ser puro nascendo, que decidiu nascer, que fez a sua iniciação através do nascimento. E aí a gente vai, infelizmente, descendo, a gente sai de um ser totalmente puro, inocente, sem conhecimento ou totalmente fragilizado, e a gente vai avançando para dentro da matéria. A gente vai pisando na matéria, a gente vai passando o abismo ao contrário, que em vez de ir se despindo de preconceitos, a gente vai aprendendo a criar preconceitos com as pessoas. A gente vai criando rancores, a gente vai criando mágoas, vai carregando o nosso espírito e vai cada vez mais em direção à matéria. Porém, quando a gente resolve ou a gente quer evoluir, a gente faz, né, o que é o caminho
contrário, a gente tenta buscar de novo o que é a pureza de uma criança, né? As crianças que são sempre bem-vindas no reino dos céus, né? Agradeço as tuas palavras. Minha biblioteca não é tão complexa quanto a biblioteca do Jorge. A biblioteca do Jorge é mais complexa que a minha. Obrigado. Nada. Mas a tua biblioteca da mente, meu irmão, olha que mente, meu irmão. Olha, que orgulho de poder te chamar de... Obrigado, agradeço, Eduardo, de coração. Muito boa colocação, Eduardo. Muito boa colocação. Sobre a biblioteca, eu e o Gustavo estamos unindo as bibliotecas, tá? Só para avisar. Boa. Estamos unindo aí, unindo as bibliotecas. A questão, ali tu falou do discípulo, deve abrir mão também do sentido do autorrespeito e da virtude. Isso pode soar como uma doutrina terrível, mas todos os ocultistas sabem bem que não se trata de uma doutrina, e sim de um fato. Aquele que se considera mais sagrado que o outro, aquele que tem qualquer orgulho de estar livre de um vício ou erro, aquele que se considera sábio ou de algum modo superior aos seus semelhantes, é incapaz de ser discípulo. Muito boa colocação, Eduardo. Gostei de ter puxado isso aí. Talvez, assim, a minha mais simples interpretação, para ficar mais, né? Talvez como ser um discípulo sem humildade. Talvez seja essa questão de empatia, né? Você tem que se humilhar no sentido de ser humilde, né? E poder se colocar no lugar do outro para que você consiga entender o outro, para que, se entendendo o outro, se entenda e consiga evoluir. E aí, quando você começa a se despir desse seu, aí ele fala sobre as virtudes, mas aí ele fala no sentido da virtude como um orgulho. Eu me orgulho da minha virtude, como, né? Pô, mas não, o sentido não é este, né? Desse orgulho de enaltecer por isso, né? Aí tem que se livrar tanto do vício quanto das virtudes, para si, vamos dizer assim, como o Salvo falou, ele tem que voltar lá para o começo, voltar para uma criatura mais pura possível, para poder realmente entender o que é o caminho desse discípulo, né? Que é o caminho. Sobre a questão do espermatozoide, do óvulo ali, tu foi falando, eu fiquei imaginando, né? O espermatozoide vindo né? Ele vai para a união, né? Do masculino e feminino, né? Das polaridades, das energias, passa pelo abismo, né? Que é o caminho que ele faz, até encontrar o óvulo e entra na matéria. Aí ali ele entrou na matéria de vez. Aí começa o caminho na matéria desse novo mundo, né? E como é que faz para voltar, né? Aí tem uma passagem lá na Bíblia, né, que fala eu não lembro mais qual a passagem lá que eles perguntam para Jesus lá como é que ele faria para voltar a ser um bebê, né, voltar para o útero da mãe e tal. Aí ele disse, não é que tu vai voltar fisicamente, não é voltar fisicamente, né? Eu não lembro mais qual é a passagem, mas eu lembrei disso aí. Muito bacana, eu Perfeito. gostei. É isso aí, né, Gustavo? Perfeito. Vou passar a palavra para o irmão Gledson. Boa noite. Do que vocês, o irmão Eduardo, primeiro dar os parabéns, né, ao irmão Gustavo. Os fiozinhos aqui estão tudo pegando faísca aqui agora, que foi falado, não entendo nada da cabaila, mas falando do que o irmão Eduardo acabou de ler, me veio o que tu também botou na tua apresentação, que foi a roda de Sansara, né? Uma hora tu estás em cima, outra hora tu estás embaixo. Vinculei o que ele acabou de falar com a roda de Sansara, que eu também já tinha escrito aqui para comentar. E os irmãos já falaram bem nas palavras, né, e no agir, né, que isso é fundamental. E me lembrar agora, né, que tu falou bastante do espermatozoide, do homem, da mulher e da criança. É um triângulo, né, homem, mulher e a criação, né. Foi criado, não deixa de ser um triângulo, né. E o que mais que eu anotei? E uma coisa umas perguntas que me chamaram a atenção, comentou dos pilares, né? Então tem os caminhos e tem os pilares. Agora seria uma pergunta ou questionamento, esses pilares, tem o caminho, seguir, tem os pilares. Os pilares ficaram no meio. O que seria no meio? Só o caminho seria o abismo no meio do conhecimento que tu tais, aí tu vai poder me explicar, mas é muita pergunta, muita coisa que fica
para nós, para mim, pelo menos, fica no ar, né? Mas algo que me chamou a atenção dessa maneira que tu colocou, né? Tem os caminhos, as direções, né, para te ir buscar, mas tem esses pilares. Depois, numa outra oportunidade, ou agora pode só dar uma breve explicada nesses pilares que me chamaram bem a atenção nisso aí. E parabéns, uma boa apresentação e para a gente pensar bastante sobre isso e rever várias vezes essa apresentação para começar a entrar nesses assuntos aí agora. Parabéns. É isso aí. Obrigado, Jorge, Gladys. posso complementar ali Opa, pode a falar. pergunta, que daí o Fer já aproveita, que é dentro da mesma linha ali. Quando você coloca ali que tem o caminho da lateral esquerda, o caminho da lateral direita e o do meio, mas existe a possibilidade de fazer esse número a número, esse zigue-zague, transitando por todos esses caminhos, ou você seguiria um caminho da esquerda, ou um da direita, ou um central mesmo? Pulando alguns números ali. Essa é uma coisa que também fiquei pensando na tua apresentação ali. Com Tá, joia. certeza. Ô, Gustavo, Ah, só antes de tu responder dos pilares, né? Só vou complementar ali do Jesus ali, porque só vai ficar quebrado ali a que eu tinha dito. Tá aqui, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, só para complementar ali que eu tinha dito, que eu tinha lembrado, só puxar aqui da onde veio a questão ali de renascer para poder entender e fazer o caminho de volta, né? Aí o caminho de volta não é nascer de novo na carne, é nascer de novo no Espírito. Gustavo, falando dos pilares ali, né? Direita, esquerda, zigue-zague, tá contigo. Então, os pilares ali é só para representar o trajeto, que seria o pilar da força, ou a gente aprende pela força, por apanhar da vida, por apanhar dos caminhos, apanhar das coisas, ou a gente aprende pela beleza, aprende pela inteligência, aprende pelo conhecimento, aprende pela observação. O mais importante disso que vocês falaram, dá para andar nesse zigue-zague, a gente vai evoluindo dentro do que é o mundo da matéria, a gente anda em zigue-zague, a gente às vezes apanha, às vezes tem sabedoria, às vezes a gente anda pelo pilar do meio, né? A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, né? Todos os pilares, tanto de um lado quanto do outro lado, vão nos dar a evolução, né? Porém, o que ele quer dizer é que o pilar do meio é o pilar mais rápido. Por que ele é o pilar mais rápido? Porque ele sempre responde, é o pilar que sempre responde a pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Como eu estou inserido? Como é que eu me relaciono com a direita e como é que eu me relaciono com a esquerda? Em vez de transitar direita, esquerda. E o mais comum, sim, Eduardo, é a gente andar, né, pelos pilares e a gente fazer o caminho, sempre ele em zigue-zague. A gente não entende bem. Nós estamos numa constante evolução. Todos nós estamos numa constante evolução. A gente está entendendo o que é a matéria. A gente está entendendo o que é a matéria para o lado do microcosmos. E a gente também está entendendo o que é a matéria para o lado do macrocosmo. A gente está entendendo o que são as emoções para o lado do microcosmo. E a gente está entendendo o que são as emoções para o lado do macrocosmo. A gente está entendendo no avanço o que são a nossa psique do lado do microcosmo ou a nossa psique do macrocosmo. E a gente parte para o mundo espiritual do lado do microcosmo e do macrocosmos. A gente não avança nunca se a gente não tiver um pilar, se a gente não tiver uma sustentação. A gente só avança em forma de um triângulo. Um é somente um. O 2, ele não dá apoio a um, ele é uma linha reta. O triângulo e o apoio, ele vem a partir do número 3, o real apoio. Então, a gente sempre vai transitar entre 3 esferas. E aí a gente decide quais as 3 esferas a gente vai evoluir, quais as 3 esferas que a gente quer. Tem outra esfera que é a esfera de Tiferet, que é a esfera que vai relacionando todas essas coisas.
que é o que seriam na Cabala a esfera da ciência, que vai produzindo o conhecimento para a gente conseguir avançar ou para um lado ou para o outro. Porém, o avanço mesmo, e a gente só adentra o mundo espiritual quando a gente tirar o véu de Data, quando a gente voltar a ser puro e voltar à nossa infância. Espero que eu tenha respondido. Seria, então, só para balizar mesmo o que seriam os trajetos. E aí, Gladson e Eduardo, tá ok? Perfeito, perfeito. Só dá vontade de conversar mais. É um assunto bom, assim. Olha, vocês me jogaram na fogueira que eu falei daqueles livros, ó. A gente precisa dar uma palestra tua aí, Fé, só sobre Cabala. Vamos lá. Estou só um estudioso e estou aprendendo a conhecer a Cabala como todos vocês. Show de bola. Passar a palavra agora para o nosso irmão Max Prestes, professor. Está com a palavra, professor. Boa noite, irmãos. O professor Max Prestes não está aqui, não vai poder falar, transmutou para outro planeta agora. Cavaleiro Max. Porque o negócio aí foi pesado, né? Vou ter que me restabelecer aqui depois da apresentação do Dr. Gustavo Ferri e dos comentários dos magníficos irmãos, né? Olha, Gustavo, eu lembrei de uma palavra agora, depois da tua apresentação, você foi disruptivo, né? A palavra dos negócios aqui que o irmão Ricardo conhece bem. Gustavo foi super disruptivo, depois eu vou explicar por quê, mas, cara, parabéns pela palestra e, sobretudo, também o que os irmãos falaram, eu não sei se é bom a gente ficar por último para o primeiro, logo depois da fala do irmão, porque quando você é primeiro, você tem simplesmente algumas coisas que você pensou em falar. E quando você fica por último, você fica num beco sem saída, porque você tem as coisas que você separou, só que daí alguns irmãos falam umas coisas tão mais legais do que você tinha pensado em falar, que você pensa assim, caramba, e agora, né? Então, mas parabéns, Gustavo, parabéns, irmão. Tiveram algumas frases, é uma apresentação que realmente ficou super densa, e eu te confesso que eu vou ter que ouvir a sua palestra e ver mais umas 15 vezes, né, para conseguir realmente tentar assimilar um pouquinho mais. Mas das poucas coisas que eu tentei, e acredito que talvez eu tenha tido uma interpretação, eu vou citar aqui uma frase que você colocou muito bem lá no início da apresentação, que é: o homem saído das mãos de Deus é escravo de suas necessidades e da sua ignorância. Parecia ser uma frase simples, mas depois eu comecei a refletir sobre ela, e aí termina assim: deve libertar-se pelo estudo e pelo trabalho. Eu falei, caramba, o Jorge usou um termo, é uma apresentação esotérica, o conteúdo esotérico, porque está implícita muita coisa, muito simbolismo, né? O homem saído das mãos de Deus é escravo de suas necessidades, escravo da matéria, né? De tudo que envolve a matéria, e da sua ignorância, mas da sua ignorância não tem a ver com a ignorância da matéria, a ignorância nossa pelo mundo e do mundo espiritual, né? E aí ele complementa dando uma pequena pista de como a gente pode melhorar esses dois aspectos, das necessidades e da ignorância. E ele dá uma pista e diz assim: deve libertar-se pelo estudo e pelo trabalho, né? Aparentemente parece duas coisas tão simples da vida, estudo e trabalho, não, mas é o estudo para diminuir a nossa ignorância desse plano espiritual, e o trabalho para nos também manter na matéria, que a matéria faz parte da nossa evolução. A gente precisa usar dos mecanismos e de tudo que envolve a matéria para a gente evoluir através do estudo para os níveis espirituais. Então, foi algo que me deixou super reflexiva essa frase que você colocou. E agora, voltando lá, Gustavo, por que você foi inovador e foi disruptivo? Vamos pensar naquela frase que você colocou lá: antes da voz, antes que a voz na presença dos mestres, etc., possa ferir, né, como o Jorge colocou muito bem. Eu acho que o centro todo da tua palestra está baseado nessa frase. Só que daí você foi disruptivo por quê? Porque você não explicou ela baseado simplesmente nos conceitos do livro A Luz do Caminho. Você trouxe a Cabala para explicar um conteúdo que era diferente. E o que me marcou na apresentação da Cabala foi aqueles 4 pontos, aqueles 4 termos: o mago, a sacerdotisa, a imperatriz e o imperador, né?
O mago que sai das ideias e vai para o plano concreto, né? A sacerdotisa, que é o despertar das intuições, o feminino. A imperatriz, que é a mãe, que representa a cuidadora, né? Mas a gente precisa do imperador, que é a ordem, que é a disciplina, né? E aí, fazendo um aparado, mago, sacerdotisa, imperatriz, imperador, o que vem com tudo isso, né? Uma palavra que o Jorge colocou, que é o equilíbrio. Né? E aí, voltando para a frase, antes que a voz, na presença dos mestres, enfim, possa ver, o que vem à tona aí? Vem a palavra equilíbrio, né? A gente precisa de equilíbrio para evoluir e para atingir o isolamento do adepto, né? Então, cara, você foi muito disruptivo, muito inovador quando você tentou apresentar e explicar uma frase, cara, que é mega simbólica e complexa, né? Através de um conteúdo que a gente não conhece, que foi a Cabala. Eu, pelo menos, não conheço nada, mas ficou muito didático, apesar de super densa a apresentação e tal, um conteúdo que é novo para a gente. Mas, mais uma vez, eu tiro o chapéu para ti, irmão Gustavo. Obrigado pela lucidez e também obrigado pelos irmãos, porque me clarearam muita coisa aqui, que eu fiquei em muitas dúvidas na apresentação. Obrigado, irmão. Perfeito. E a representação dos dois pilares, Max, seria o pilar da força, o pilar do trabalho, o pilar de boas, e o pilar da beleza, ou do estudo, que seria o pilar de Jaquim. E o pilar do meio, o pilar central, o caminho do Espírito Santo, é quando a gente consegue o real equilíbrio e consegue balizar essas coisas em direção ao espiritual. Quando a gente consegue realmente esse equilíbrio, é o realmente evolui, é a evolução mais rápida. Uhum. Ô, Gustavo, essas colunas também estavam presentes no Templo de Salomão, né? Isso, Salomão, Jorge, ele usava como pilar deles, e agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Como eu disse, eu sou apenas um estudioso, tá? Salomão usava a esfera, ou Sefirot 1, que é a esfera de Keter, a esfera número 4 e a esfera número 5. Ele transitava entre essas esferas, segundo a lenda de Salomão. Ele transitava entre essas esferas. E aí eu acabei que eu não consegui realmente dar continuidade no meu estudo. Como eu disse, eu também estou entendendo, também estou começando a estudar, né? Mas se a gente estudar dentro da evolução da Cabala, a gente vai conseguir mais ou menos entender o que era o pilar de Salomão, o que era, o que foi a evolução de Salomão. Vai Sim. conseguir Você pode repetir, entre irmão, quais são as esferas? Era a esfera, ele transitava, né, segundo a lenda. E aí é um conhecimento, Eduardo, que eu tenho, que eu preciso também adquirir. Ele transitava entre a esfera 1, a esfera 4 e a esfera 5. Esse era o pilar que ele utilizava. Então, ele basicamente transpunha a todo momento o véu do abismo. Né? Ele utilizava como pilar, então, o equilíbrio entre o espiritual e o mental. Show de bola. Muito bom. Então, agora, Gustavo, considerações finais aí sobre o seu trabalho, se quiser falar alguma coisa, está à disposição. Meus irmãos, desculpa se eu fui denso, ou se a apresentação foi densa, mas como eu disse, eu tento e estou no mesmo nível de aprendizado que todo mundo. Eu estou eternamente aprendendo, eternamente buscando o conhecimento, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar, e o que tiver dentro do meu alcance, o que tiver dentro do meu entendimento, eu vou explicar, vou falar na maior boa vontade, na maior alegria. Então, tá, Joyce, algum irmão quer se manifestar? Eu gostaria só de falar que se essas duas bibliotecas forem unidas, tem que ser transformadas num acervo templário nosso daí, né? Essas duas bibliotecas de vocês aí. Vamos lá. É isso aí. Meus irmãos, obrigado, boa noite. Eu agradecer a presença do irmão Ricardo, do irmão Gladson, do irmão Eduardo, do irmão Gustavo, do irmão Max. Informar que o irmão Rui teve que sair porque a conexão dele estava caindo direto, ele caía, não conseguiu.
O irmão Danjo estava no compromisso e o irmão Rafael da mesma forma. Espero vocês então na próxima reunião, que a gente vai falar sobre o karma e o dharma. Tá? Esses dois assuntos que o livro fala do karma, mas eu pedi para o Rafael falar do dharma junto, falar dessa simbiose entre os dois, dharma e karma. Meus irmãos, uma boa noite para vocês, um bom descanso e até a próxima.